Meu nome é Marcelo, eu sou pastor e professor de ensino religioso. No mês de novembro eu recebi muitas perguntas a respeito do ensinamento bíblico a respeito da morte. E eu separei as principais perguntas a respeito deste assunto para a gente estudar na Bíblia Sagrada. São 5 perguntinhas e nós vamos ler o texto bíblico a respeito desse assunto para que tenhamos uma compreensão apropriada a respeito desse assunto. Eu quero lhe convidar a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, os seus familiares, para que todos tenham uma compreensão apropriada desse tema tão importante que é ensinado pela Bíblia. A primeira pergunta é a seguinte: alguém que já morreu pode vagar pela terra ou ainda voltar e aparecer para os vivos? O texto bíblico diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa. Jó 7, 9 e 10. No dia 31 de outubro, várias pessoas celebraram o Halloween, uma festa muito forte nos Estados Unidos, que tem se popularizado aqui no Brasil, conhecido como o Dia das Bruxas. Esta é uma festa cuja origem os povos do hemisfério norte acreditavam que no dia 31 de outubro os espíritos dos mortos vagavam pela terra. Mas de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, essa crença pagã, ela não é ensinada pela Bíblia, pelo contrário. A Bíblia ensina que uma pessoa que morre, ela desce para a sepultura e ali ela permanece, ela não volta lá para a casa dela para aparecer para alguém, para puxar o pé de alguém, para aterrorizar alguém. Muito pelo contrário. Uma segunda pergunta é: os mortos podem ser consultados? Será que uma pessoa morta saberia dar alguma informação para transmitir a uma pessoa viva? Vamos ver o que diz a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura bíblica. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E se os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não têm mensagem alguma para transmitir aos vivos. Está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. A terceira pergunta é: o que a Bíblia ensina a respeito de pessoas que dizem consultar os mortos? Deuteronômio nos apresenta aqui uma informação muito útil. Está aqui. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 em diante, fala: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico. E ele completa dizendo: nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Em outras palavras, Deus não aprova este comportamento de pessoas que supostamente consultam os mortos, tendo em vista que os mortos não sabem coisa nenhuma, de acordo com o ensinamento bíblico. Quarta pergunta: e reencarnação? Reencarnação existe? Será que uma pessoa morre e depois volta a nascer e sucessivas vezes até se aprimorar? Será que isso é possível? Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 9. Eu quero ler com você esse texto, Hebreus capítulo 9, e o versículo 27. Olha que interessante, diz a Bíblia: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Um ser humano, ele não morre várias vezes para se reencarnar. De acordo com esse texto que nós acabamos de ler na Bíblia, uma pessoa morre uma única vez. E depois disso, em seguida, vem o juízo. E se não existe, então, sucessivas reencarnações, existe apenas uma morte e uma sentença é dada a respeito dessa pessoa, no que é que eu devo acreditar se não existe reencarnação? A Bíblia não ensina reencarnação. Isso não existe no contexto da Bíblia.
A Bíblia ensina o que está lá em João, capítulo 5. Acompanhe a leitura, esse é um texto bíblico. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, verso 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Assim, quando uma pessoa morre, ela não vai direto para o céu, ela não vai direto para o purgatório ou o inferno. Pelo contrário, ela permanece no pó da terra, de onde nós viemos. Nós viemos do pó da terra, criados por Deus, e quando nós morremos, nós voltamos para o pó da terra e aguardamos, diz a Bíblia, não fiquem admirados com isso, porque chegará o momento, chegará a hora, em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz especial do ser divino, e os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Porém, os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Irmãos, amigos, a Bíblia, ela tem um ensinamento muito claro a respeito da morte. E ela deseja, a palavra de Deus, é a instrução que deseja nos mostrar uma compreensão apropriada a respeito desse tema. Deus quer que sejamos pessoas esclarecidas. E eu quero ler um último texto com você, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse texto muito importante, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou pessoas que já morreram. Pelo contrário, Deus quer que sejamos pessoas esclarecidas, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras.